A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje vamos dar uma olhadinha nas Escrituras novamente. Pega a tua Bíblia, aí na sua casa, ou no trabalho, no lugar que você esteja. Vamos dar uma olhada para aprender rápido aqui a respeito de uma situação que acontece no Novo Testamento, segundo livro, né? Segundo livro do Novo Testamento é dedicado a Marcos, né? O Evangelho é do Senhor Jesus Cristo, mas é dedicado a Marcos, né? Segundo escreveu Marcos. O capítulo vai ser o capítulo 10, o versículo vai ser do 46 ao 52 somente, tá bom? Do que se trata isso? Trata-se sobre um erro que a maioria dos alguns pastores até que estudam as Escrituras cometem esse erro. Alguns pregadores aí nas ruas, nas praças, ao ar livre, dentro dos transportes, trens, cometem esse erro. E é um errozinho que passa despercebido por muitas pessoas, mas se você gosta de estudar as Escrituras e não cometer esse erro, você vai observar que, né, está na sua Bíblia, está na minha, mas muitas pessoas infelizmente cometem esse erro. A cura do cego de Jericó é o título, né? Como diz aqueles que estudam mais, está em destaque, em epígrafe. Mas, bom, tem aí em destaque a cura do cego de Jericó. Amém? Então vamos lá. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ou seja, Jesus te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ou seja, o cego lançou de si a capa que tinha e foi ter com Jesus, guiado ali pelas pessoas. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Bom, essa é a leitura, tá? Que eu quero trazer aqui. Muitas pessoas, quando lê aqui o versículo 46, elas cometem esse erro. Olha só o que está escrito. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele quem? Jesus. Juntamente com os seus discípulos, né? E numerosa multidão. Bartimeu. E aí onde acontece o erro. Até de alguns pastores chamam o cego Bartimeu, ou seja, chama ele de Bartimeu, como se esse fosse o nome dele. Só que Bartimeu não é o nome. Bartimeu é uma junção aqui de duas palavras. Bart, filho de. Bart significa isso, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Isso aqui significa que esse homem ele não era conhecido pelo nome dele de nascença, mas ele era conhecido como o filho de Timeu. Alguém diz assim: é o cego, o filho de Timeu, o Bartimeu, o filho de Timeu. Correto? Então, se alguém te perguntar qual o nome do cego de Jericó que Jesus curou ele, você sabe? Não tem nas Escrituras Sagradas. Apenas diz que ele era filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. A própria Escritura diz isso, mas algumas pessoas, por ler rápido, pensam que o nome dele era Bartimeu. Espero que você tenha entendido isso, tá? E aproveitando mais aqui um pouco da mensagem, quero deixar isso aqui bem claro para você. Por que que ele lança de si a capa, né? Porque naquele tempo a lei romana que imperava,
era muito organizada, e para uma pessoa que era deficiente visual ou tinha outras deficiências, ela recebia uma capa, era uma capa discriminatória, dizia que aquela pessoa era mendigo, e ela também ficava proibida de entrar em alguns lugares na cidade, por isso que eles viviam à beira do caminho, essas pessoas, tá? E viviam ali esmolando. A própria Bíblia diz que ele era mendigo, ele pedia esmola. Mas observem que Jesus não quis dar aqui destaque ao nome dele, mas sim a atitude deste homem. Olha só, quando ele ouve falar e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. O que significa filho de Davi? Você que está vendo essa mensagem. Significa que uma pessoa que nascia em Jerusalém, né, o fato do rei Davi ter sido rei de Jerusalém, e Davi era muito conhecido, então, por isso que esse cego diz, né, filho de Davi, ou seja, filho de Jerusalém, ele estava dizendo. Tá bom? Aí tem misericórdia de mim. E Jesus, claro, ele tem misericórdia de todos nós. Tem de mim, tem de você que está vendo esse vídeo, tá bom? Parou Jesus e disse: chamai-o. E o chamaram. Então o cego dizendo... Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, né? Dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora observe que antes de Jesus chamar ele, este homem aqui ele vai passar por outra situação. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Observe, irmão, que quando você está perto de conseguir uma coisa, vai aparecer milhões de pessoas te dizendo que não faça, que desista, que isso, mas observe a voz de Jesus, o que ele quer de você. Não desista, persista, em frente, não cometa, né, o erro várias vezes. Continue clamando, continue buscando aprender sobre Jesus Cristo, tá? Se você é uma pessoa que já falou por aí essa pregação e disse que era Bartimeu o nome dele, quando você tiver a oportunidade de passar nesse lugar que você já falou, mostre às pessoas que você cometeu esse erro, né? Que falou, mas que realmente não é o nome dele, e sim significa filho de Timeu, que as escrituras não dizem o nome desse homem, mas Jesus deixa aqui outras qualidades. Ele era um homem que não desistia fácil, ele era um homem que, ao ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, deu ouvidos, e por ele dar ouvidos, ele alcançou de Deus a misericórdia. Ele ouve ali dele uma fé tamanha que ele disse: essa capa aqui que me discrimina eu não uso mais. Ele já lançou a capa antes de se encontrar com Jesus. Isso é fé. E quando ele está diante de Jesus, que Jesus cura ele vai fazer algo que poucas pessoas estão fazendo. Ele não só reconhece que Jesus é o Filho de Deus, como ele passa a seguir a Jesus estrada fora. Que você também possa, meu irmão, passar a seguir Jesus estrada fora, divulgando esse evangelho por onde você quer que ande, por onde você quer que passe, de maneira correta. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu te convido nesse momento, aí onde você está vendo esse vídeo, para se arrepender dos seus pecados, confesse todos eles ao Senhor Jesus Cristo em espírito, né? Aceite Ele como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Comece a ler as Escrituras, comece a ensinar a outras pessoas, para que outras pessoas venham a alcançar também aquilo que eu já alcancei, que é a graça de servir ao Senhor Jesus Cristo, a fé que Deus deu sobre mim, mudança de vida, assim como Ele fez na vida do filho de Timeu, que Ele faça na sua vida, que Ele faça na minha e continue fazendo. Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto. Até lá, e se Deus permitir, a gente se encontra de novo por aí, na internet, em qualquer lugar destas cidades aí.